então, como toda rádio do interior, você consegue fazer de tudo um pouco. Então, com 16 anos, eu entrei na rádio para ser um ajudante. Então, eu carregava a fita, levava cartucho, que na época cada música era um cartucho. Sim. Arrumava, limpava, organizava discos, servia café, então fazia tudo. É a maneira de você começar a viver o ambiente de rádio. O estagiário da Mas como época. exatamente, o estagiário da época. Fui atrás de envelope redondo que pediram para guardar circular. Então, assim, foi um início que você aprende a fazer de tudo um pouco. E como Com eu era muito 16 anos, mas tímido, como é que você conseguiu essa oportunidade de já ah, trabalhar em rádio e tal? Você tinha porque um. o meu padrasto, ele era advogado da rádio. E Hum, aí ele falou, não tem um lugar para esse menino que não sabe fazer nada, só fica em casa assistindo televisão, precisa fazer ele trabalhar. Então eu estudava ai, de que legal. manhã, ia para a rádio à tarde, e então era essa a minha vida, né? Só que Caramba. aí, depois que eu fui perdendo um pouco a timidez, foi me dando a vontade de chegar mais perto do microfone, de falar na rádio. Aí eu pedi uma oportunidade de aprender a operar a mesa. Aí eu fazia de segunda a sexta, trabalhava à tarde, e na sexta de madrugada, sexta para sábado e sábado para domingo, eu ia de madrugada na rádio e ficava lá com o operador da madrugada, aprendendo a mexer na mesa, a trocar música, a colocar vinheta. Tinha até um negócio engraçado que a hora certa era feita no rolo. Então tinha uma máquina de rolo, era desse tamanho o rolo, você colocava, girava, deixava no ponto. A voz da hora certa era do Portiolli. Então ele fez Ah, uma é? gravação que ele ficava lá, Clube 2:05, Clube 2:06. Ele gravou a madrugada inteira e ficava ali no rolo. E no meio da madrugada, a fita, depois de tanto usar, ela deu uma amassada. E aí, na próxima vez que eu soltei a hora certa, saiu o Portiolli falando fino. Eu falei, agora deu errado, agora deu ruim. Saiu um 3:07, deu errado. Eu falei, agora o que, que eu faço? Né? Vou fazer eu. Abri o microfone e comecei a falar a hora certa. Ah, que E aí fui legal. fazendo assim, a hora certa, a hora certa. Até que um Então, mas a belo hora dia o certa dono. tinha em todas as rádios? Eu não lembro, né? Vamos falar pro pessoal agora que. Uma época, rádio do interior, trabalhava até meia-noite e meia-noite a rádio meio que fechava. Uhum. Ficava uma música, era um vitrolão, só que tinha que ter hora certa, né? Então tinha um operador De que 1 em 1 fazia a hora. madrugada. É, ele Mas era ficava de todas as rádios? madrugada, Já ouvi, eu a lembro de ter ouvido maioria. isso na minha infância. Sim, a maioria, Mas, a maioria. quase todas as rádios tinham. Hoje em dia já não é mais comum, né? Já não é mais nada, acho que nem tem, mas Sim. antigamente, em São Paulo também, chegava meia-noite, encerrava a programação, dava um boa noite até amanhã e começava a tocar música, né? Uhum. Era um operador ali na madrugada, só colocando música e a hora certa gravada. E aí eu comecei a falar de abelhudo, até que o dono da rádio veio falar: Você está falando de madrugada, né? E pronto, agora ferrou. Ele falou: Pode falar, mas não fala muito. Que Aí legal. depois eu fui ganhando horários, fui para as 23 horas, depois às 8 da noite. E quando eu saí de Ribeirão para vir para São Paulo, foi por um teste na Rádio Globo FM, ali na Rua das Palmeiras, Santa Cecília, Sim, que hoje nem legal. tem mais lá. Eles estavam mudando a Rádio Globo, que era uma rádio adulta, uma rádio que tocava só música, uma antena 1 com música clássica também. Uhum. Eles estavam migrando da Rádio Globo FM para uma rádio mais popular. E aí eu fiz um teste e passei. Eu fiz o teste em São Paulo, fui embora para Ribeirão, me ligaram na terça-feira perguntando se eu podia trabalhar na sexta-noite. Olha Falei, só. opa, vamos lá. Não tinha nem onde ficar, mas eu vi. E aí foi onde comecei nessa Rádio Globo FM, que por um período colocaram o nome de Rádio X. Aí essa Rádio X criaram uma campanha que as pessoas iam votar qual o nome escolhido. Tinha lá 4 opções de nomes: Rádio Top, Rádio Master, Rádio não Uhum. sei o quê. Enquanto não votavam, ficou como Rádio X. E aí foi pegando o nome, ficou. Aí depois ninguém queria tirar, né? Não, deixa como Rádio X, deixa como Rádio X. Então foi uma época bem legal aqui na Rádio Globo, que eu conheci muita gente. Aí sim, eu trabalhei com gente aí fantástica, que eu aprendi muito e foi muito bacana. Foi muito bacana. Da Legal. Rádio X, eu fiquei 4 anos, 4 anos.
Aí eu conheci um pessoal de uma Isso em que ano, produtora, né? Só pra gente se situacionar. 92, 91, 92. 82. É Legal. 91, 92, isso. E através da Rádio X, eu trabalhava com um cara fantástico, ele chama Cacá Siqueira, está no rádio até hoje, ele é muito bom. E o Cacá Siqueira fazia no Auto Shop, que é uma produtora que colocava na TV Gazeta, aquela feira do automóvel, do AMB. Sim, Ele fazia ao vivo do AMB, falando de carros. Olha aqui, tem uma Belina, olha aqui esse Escort, fazia ao vivo. na rádio. E aí, não, fazia ao vivo, era um ao vivo gravado, né? Ele gravava no Ah, domingo e aí eles corriam com a fita para a Gazeta para entrar no ar. Ele que gravava às legal. 7 horas da manhã, corriam lá com a fita e Entrava no ia pro mesmo dia ar pro pessoal comprar. 10 horas da manhã, 10 horas da manhã. Quase que parecia que era tudo ao vivo, mas não era. Caramba. Era uma fita gravada 2 horas antes. E ele me indicou, ele falou, estão precisando de um apresentador lá porque vai aumentar a grade. Começou a ganhar mais tempo e tal. O apresentador na época era o Ciro Bottini, que depois foi para o Shoptime, a Nossa, Cláudia Bottini. Pacheco, Cara, a todo mundo Cláudia começou naquela mesma Pacheco, época com você. exatamente. Que E legal. a Viviane Romanelli, que também foi para o Outshop, e o Jarbas Duarte, Outshop não, para Shoptime, e o Jarbas Duarte, que hoje faz locutor esportivo. Era esse o time da época. E depois eu Só recebi fera. um convite. Era muito legal. E depois eu recebi um convite do Galeb, que foi o criador do Shop Tour e tal. Também estava aumentando a grade. Ele tinha 6 horas de programa e ele passou a ter 10 horas de programa. Ele precisava de Nossa. mais gente para trabalhar. Aí me convidaram também. Eu fui, fiz um teste e tudo mais. E entrei no Shop Tour, onde eu fiquei 14 anos. Gravei muita coisa bacana. Mas aí Eu foi pra peguei TV. Aí, TV. Sim. E a gente aprendeu dentro do Shop Tour mercados que antes não existiam. Informática antes não existia, então as pessoas começaram a comprar computador. Eram aqueles computadores montados, que o cara ia lá e anunciava. Eu tenho um Sim. 486 com não sei quanto de HD, de não sei o quê, monitor, papapá, e a gente anunciava. Então as pessoas estavam começando a comprar computador, não tinha nem internet. E depois a história do celular. Tinha até um cara famoso que ficou na época, um careca, da Downtown Brasil, que ele gritava e a gente, no meio da gravação, botava durex na boca dele, amarrava o cara, porque ele não queria parar de falar, né? Era o doido do celular. A gente fazia de tudo e ele não parava de falar. Ele suava, a careca brilhava e a gente tinha que amarrar ele. Chega. Era engraçado. Vendia muito celular naquela época. Mas Foi o assim, como é que foi início, né? essa transação do rádio pra TV, né? Porque como é que foi esse desafio pra você? Você conseguiu se adaptar de forma fácil? Porque você já fazia meio que ao vivo no rádio lá do vendendo carro, né? Então você já tinha meio que já tinha saído do estúdiozinho ali, já tava meio que na linha de frente. Mas O imagino que pra carro, televisão deve Thiago, ter mudado bastante coisa. o carro, na época do Outshop, já era televisão, já era TV. Então eu fazia a Ah, Rádio Globo, que era a Rádio X, e na Gazeta entrava o Outshop, já era TV. entendi. Só que assim, na rádio, você aprende a ter emoção na voz, rapidez de fala, articulação, mas você não tem expressão corporal. Exato. Então na televisão, você ficava um negócio meio assim, passando emoção com a voz, mas com o Durão. corpo durão. Era assim. Então, no início, você ficava meio, caramba, tem algo estranho. O cara tá com emoção na voz, não perca, compre agora nesse final de semana. E o bicho assim, ó, duro. Aí depois eu fui soltando, fui aprendendo e tal, Uhum. conhecendo muitos produtos. Já não sei de tudo, até cemitério, que é um negócio complicadíssimo de fazer. Já imaginou? A gente normalmente tem que colocar muito adjetivo. Corre para cá, não perca, olha Uhum. que oportunidade, Frase, vizinhança tranquila, frase de muito impacto ali, verde. né? Não dá para usar nada disso no cemitério. Ninguém quer comprar, ninguém quer ver, ninguém quer ir. Imagina, traga a família, não perca. Todo mundo quer perder, não quer comprar isso, né? Como é que você me convence pra mim realmente ver se valeria a pena ou não eu investir às vezes numa divulgação na televisão? Perfeito. Então eu vou te fazer uma pergunta. Como é que você vai chegar num lojista de 50 anos que está na Teodoro Sampaio, que o cara
faz lá, ele abre a loja todo dia, ele tem 10 vendedores, ele negocia com o fornecedor dele e ele não gosta de mídia social, porque ele não consumiu isso.